escalqueio que vai ser tremendo. O título é Cálice de Demônios. Uau, cara! Quantos estão preparados aí para expulsar hoje? Arruda, o que mais? Que te rouba? Sal grosso, o que mais? Espada de São Jorge. Banho de descarrego. Hein, divino? O que nós vamos... Quais os elementos nós vamos ter na mão aí para poder começar? A espada, vamos pegar a espada e vamos cortar a cabeça do demônio. Exorcismo, água benta. Água benta, vou jogar água benta, exorcizar. Fazer um trabalho, para desfazer outro. Os religiosos que gostam de fazer isso. Não, eles fizeram um trabalho para você, vem cá que nós vamos desfazer ele, fazendo outro. Aí ele sai do espeto e cai na brasa. É tremendo isso, esse povo, vou dizer, acabou o tempo deles. Nós vamos fazer eles calar a boca, assim Já estamos fazendo. Olha o tanto de gente aqui que já não ouve eles mais. E muitos outros que nós estamos ministrando vão acabar, vão sumir do mapa, não terá uma alma viva. Lá em 1 Coríntios 10, 21 e 22, vem Paulo dizendo, quem fala isso não sou eu não, viu, abençoado? Quem fala isso é o apóstolo Paulo, ele que é culpado disso, não sou eu não. O pastor Morão está falando um cálice do diabo. Não estou falando não, eu não. Quem está falando é Paulo, o apóstolo dos gentios. E como nós somos imitador dele, então, acaba sendo nós também. A 21 ele vem dizendo, não podeis, está forte isso, beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Demônio. Não podeis, não pode, é ordem apostólica, Deus falando. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Quer dizer, preocupação? Somos acaso mais forte do que ele? Paulo aqui eu fiz uma confissão aqui, eu vou fazer perante vocês, que diz o seguinte, que o Espírito de revelação que está em nós, diga, eu tenho o Espírito de revelação. Nós não buscamos Espírito de revelação, Espírito, Surianda, bem. Não fazemos isso não. O Senhor já nos deu o Espírito de revelação, que é o quê? Enxergar o mundo espiritual. O mundo espiritual. E ele vem levando-nos a um crescimento. Que o Espírito de revelação está em nós, ajude-nos nas ministrações desses calqueios, levando-nos a um crescimento maior com respeito à vontade de Deus, nessa sobreedificação. É uma etapa nova, aonde José Luiz não tem parte, Paulo não tem parte. Somos instruídos por eles, mas eles não têm parte nisso. Eles tiveram parte naquilo que eles fizeram, que foi lançar o fundamento, que foi edificar. A sobreedificação não foi para eles, foi para nós. Quantos recebem isso? Então pronto. O apóstolo Paulo, como dispenseiros dos mistérios de Cristo, ele disse que nós devemos ser considerados como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ser conhecido, você precisa ser conhecido dessa forma. Levando-nos constituiu a igreja de Corinto. Então Paulo, que no fundamento trouxe a igreja de Corinto ativa. Durante 3 anos ele esteve trabalhando nessa igreja, ministrando essa graça. E a igreja de Corinto, irmãos, numa cidade muito eletrizante, é como o Rio de Janeiro, portuária, como lá também, lá em Santos, portuária, local onde desce
e recebe muito produto que veio as cargas que vêm do exterior. Então a igreja de Corinto era uma igreja riquíssima, né? E ali estava um povo que foi constituído dentro da mitologia grega. Eles tinham uma deusa lá que eles adoravam, que era chamada Afrodite. Quem era Afrodite? A deusa do amor, a deusa da promiscuidade, da prostituição. E ali tinha 1000 mulheres que dançavam em volta desse altar de Afrodite, que eram chamadas prostitutas cultuais, faziam culto a ela. Então era uma cidade com muita influência mitológica, né? Muita influência de deuses, e ali os portuários, né, as pessoas que vinham de fora gostavam, porque lá era uma festa, era um carnaval total naquele local, e muita renda, muito movimento, muita gente rica, muita gente culta, né? Muita gente honesta, muita gente desonesta, né? Então era um paizinho, uma cidade bem legal, e ali nasce a igreja de Corinto, criada por Paulo. E Paulo, durante 3 anos, esteve trabalhando ali naquela igreja, lançando o fundamento de Cristo, né? Como perito arquiteto, constituiu essa igreja, ministrando e estabelecendo a forma de vida espiritual dentro dos padrões divinos. Já pensou você mudando os pensamentos de um povo que estava acostumado a viver uma vida libertina? E Paulo vem e ali encontra judeus e gentios, que agora agrega na igreja de Corinto, e eles começam a crescer nisso aí, ver a glória do Senhor. Olha o poder desse apóstolo, de chegar num lugar dessa forma, e ali juntar dezenas e dezenas de pessoas, e constituir uma igreja do Senhor, com mente limpa, e ali ele trabalhando, honestamente, levando aquela igreja aos padrões. E lá em 1 Coríntios 4:15, ele vem dizendo, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, quer dizer, aqueles que antecederam a Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, Paulo gerou aquela igreja. O que é gerar? Da vida. E Paulo deu vida, Paulo criou, Paulo lançou a palavra de poder ali, e aquele povo cresceu e multiplicou, e era uma igreja tremenda, né, de glória. E ele deixa aquele lugar e foi para Éfeso, para outro trabalho missionário, porque Paulo era um missionário, um apóstolo que ia constituindo cidades e cidades, a igreja do Senhor. Apóstolo quer dizer aquele que sai do local e começa a edificar outras cidades, países, como foi o nosso apóstolo, Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Ele já não tinha um local só, agora era a terra, o mundo era dele. E em cada lugar ele tinha lá meia dúzia, ele tinha 10 dúzias, ele tinha milhares, ele tinha centenas, dezenas, e espalhou no mundo inteiro essa graça abençoada, por causa do apostolado de poder que estava sobre a vida dele, porque ele foi constituído para isso, assim é? E aí as ovelhas começaram a se juntar em volta dele, e assim era o apóstolo Paulo, né? Estabelecendo igrejas em vários locais, né? Com o poder da palavra. E quando ele deixa a igreja de Corinto, né? Estabelece no seu lugar um companheiro de milícia que se chama Apolo. Apolo era amigo de Paulo no ministério. Paulo saiu, deixou Apolo ali, Apolo começou a trabalhar naquele local, e logo, passado alguns meses, Paulo recebe uma carta de Apolo, dizendo que a igreja entrou numa confusão total. Que tristeza. Paulo entristeceu com aquilo e falou, caramba, deixei lá tudo arrumado, mas é o quê? A palavra diz que eu tenho que vigiar, né? Tenho que andar de acordo, porque eu sou tendente àquilo que me pegou lá atrás, quando ainda eu não estava debaixo dessa graça. E assim aconteceu com os coríntios,
eles não vigiaram, não dedicaram a sua vida àquela forma de doutrina, de vida que Paulo tinha estabelecido naquele local, e começou a deixar ser levado pelos ventos, e recobrando algumas situações do passado, e a mente começou a trabalhar, e ele diz, como eu digo, o crente meia boca, uma hora ele está aqui, outra hora ele está lá, e ele faz tudo em nome de Jesus, aquilo que deve e aquilo que não deve, ele faz, e diz assim, eu estou na liberdade, eu faço o que eu quero, foi o que aconteceu com a igreja de Corinto, começou a cirandar, começou a pensar da forma dele, e Paulo diz, vou ter que voltar lá, gerei esse povo em Cristo, né? E agora estou vendo que logo, logo eles debandaram, né? E aí começou, e aqui começa a exortação do Paulo, dizendo que estavam em divisão, e esse é o erro que destrói uma congregação, divisão. Que cálice você está bebendo, que mesa que eu estou sentando, isso é sério. Ou você está na mesa do Senhor, ou você está na mesa dos demônios. Ou você está meia boca na casa do Senhor e meia boca na dos demônios. Não tem uma decisão na vida, não decidiu ainda a quem servir. Certa feita um profeta, Elias, fez o desafio com um povo que começou a seguir a Baal. Os judeus, que eram tementes a Deus, daqui a pouco estavam querendo se dobrar diante de Baal. Aí o profeta chegou lá, olhou para eles, cambada, vocês têm que decidir isso. Se Baal é Deus, seguiu. Se Deus é Deus, seguiu. Vocês não podem estar cocheando em dois pensamentos. Ou serve a Deus, ou serve os demônios. É um dos dois. Essa é uma decisão que Deus quer encontrar aqui na minha mente, uma vez que fomos iluminados por essa graça. Não antes, porque não antes você não sabia, você era ignorante, eu era ignorante. Mas uma vez que veio a palavra do Senhor, ela encontrou espaço na minha vida, e eu senti bem. Primeiro é isso. Eu sinto bem. Essa palavra é tremenda. Ela me ajudou. Eu estou em paz, tranquilo, estou reinando. As situações estão ali, mas eu não estou debaixo dela, eu estou por cima. Então você sentiu bem, você ficou bem agasalhado por essa palavra. Uma vez que você fez isso, você agora não pode mais cochear em dois pensamentos. Você não pode sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. E era o que ali Elias viu o povo de Israel fazendo. Estava lá no santuário de Moisés, fazendo sacrifícios lá, né, louvando, com os levitas, aqui cantando maravilhosamente bem. Que maravilha, que gozo e satisfação. Aqui, esse é o lugar de Deus. E diz para um outro, você é um abençoado. O outro diz para você, você é um abençoado. Passou da porta para lá, agora eu vou sentar na mesa dos demônios. É meio esquisito isso, né? E nós vamos definir isso aqui bem. Então veja bem, aqui começa a exortação do apóstolo dizendo que estavam em divisão. Esse é o erro que destrói a congregação. A primeira coisa que aconteceu a eles, para saírem da mesa do Senhor, do cálice do Senhor, como Israel, foi o que? Divisão. Não gosto de você. Não vou lá na congregação por causa daquela pessoa. Eu não vou, não estou com vontade de ir hoje, não. Aí começou a divisão. E começa a colocar a culpa nas pessoas pelo erro que ele está cometendo. Porque nunca a situação é aqui na mente. Paulo diz, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Você não conhece a pessoa como seu inimigo mais, como aquele que te perturba, aquele que quer te fazer mal. Não, você o vê o abençoado. Só que ele está praticando algo que eu também pratiquei antes de saber que eu era abençoado.
E agora que eu sei que eu sou abençoado, eu posso levar ele a pensar como é um abençoado também. As coisas começam a mudar. Aí não há divisão em você. Porque se ela entrar, acabou, abençoado. Você vai comer na mesa dos demônios. Você vai tomar o cálice do diabo, do demônio. Vai. E você vai sentir mal, porque um é fel e o outro é doce. Um é fel, o outro é doce. Nós vamos chegar lá. Então, onde eu parei aqui? Vem a divisão e destrói a congregação. Lá 1 Coríntios 1:10, olha o que o arquiteto tremendo que lançou o fundamento dessa igreja, viu ela se afastando, e ele começou a trabalhar afinco para trazê-los novamente, para não viver uma vida desgraçada. Porque uma vez que você conhece essa palavra, era melhor não ter conhecido. Porque uma vez que você conhece, você e eu somos responsáveis 100% pelas nossas práticas, pelas nossas ações e reações, e sabemos quando estamos certos, e sabemos agora quando estamos errados. Agora tem consciência. Não adianta rezar, deve Ave Maria, 200 Pai Nosso, chegar lá na igreja e dar o melhor dízimo. Ó, pastor, estou dando o melhor dízimo para o senhor aqui, ó. Não tem salvação para você não, companheiro, vai comer a soleira. Porque aqui não é comércio, aqui não tem barganha, aqui não tem coisinhas debaixo de tapete, aqui não existe isso, aqui é claro, transparente, porque nós estamos no reino de Deus, e nesse reino há justiça, não adianta, não vai sair fora. Eu ouço aqueles que estão sendo agraciados aqui, prosperando, não é? Eu ouço, eu vejo lá a Adrianazinha ali, a Adrianinha está ali, mas ela está prosperando, né, Adrianinha? Com os negócios dela, construindo, compra isso, compra aquilo. Como eu vejo aqueles também, que não estão conseguindo nada. E você vai ver em que mesa que eles estão assentando, em cálice que eles estão bebendo. Você vai ver que é diferente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque há a diferença de quem serve ao Senhor e de quem não serve. Seria muita injustiça da parte de Deus, e Deus é justo. Deus é justo? Deus não é injusto? Deus é justo? Como é que Ele pode dar para alguém que está em desobediência algo que Ele deu para aquele que está em obediência? Isso é justo. E Deus é justiça, meu irmão, não adianta. Deus não tem 2 pesos, 2 medidas, não existe para Deus isso aí não, rapaz. Todos são filhos, e todos em obediência, todos serão materializar toda a riqueza, e em desobediência não vai ser. Acabou, você já tem que saber disso, porque você vai saber qual Deus que você está servindo, companheiro, porque senão você fica numa vida sem sentido, né? Então aí em 1 Coríntios 10:13 ele vem dizendo: rogo os irmãos, novamente os irmãos aí, isso é para a igreja, viu, irmãos? Rogo é para a igreja, bênção é para a igreja, proteção é para a igreja, graça é para a igreja. Quem não é, não tem. Quem não pertence a esse ministério, eu fico com peninha. Mas o que eu posso fazer? Eles não vêm? Então, rogo os irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Ele honra sempre Jesus Cristo, o ressuscitado, que faleis todos a mesma coisa. Abençoados, abençoados. Completos, completos. Olha lá, perfeitos, perfeitos. Não é isso? Que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós o quê? Divisões. Antes sejais inteiramente unidos. O que é inteiramente unido? Sem divisão nenhuma, sem questionamento nenhum contra ninguém aqui. Eu só vejo um abençoado numa situação ou no erro, eu digo: você é um abençoado. Ele está cometendo um maior erro, você é um abençoado, completo, perfeito. Estou falando que você é isso. Porque eu não vejo ele segundo a carne. Porque se eu ver ele segundo a carne, sabe o que eu vou fazer? Isso é lixo. E você vai ser igualzinho. Você está dizendo que ele é. Porque o anjo vai te mostrar que você também pode cair no mesmo que ele está caindo.
Então nós aqui temos o quê? O Espírito de graça. Diga, eu tenho o Espírito de graça. Veja bem, não há disposição nenhuma mental diferente. Temos o mesmo parecer e assim é todos. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé. Olha aqui, o que aconteceu? A casa de Cloé, quem era Cloé? Um homem temente, unido com Paulo no ministério, amigo de Paulo. Ele disse: Paulo, troço aqui não está legal. E pode falar que fui eu que falei, viu, Paulo? Eu assumo. Estou fazendo fofoca não, viu? Estou falando que eu vi e estou aqui para provar. Então essas casas de Cloé eram tremendas, eram pessoas sinceras, verdadeiras, que tinha realmente uma visão de ver a igreja do Senhor no centro da sua vontade, e eles estavam vendo que havia coisas erradas e que precisava de consertar, porque senão saía fora do centro, e a igreja seria dividida, e acabava a bênção, porque onde não tem uma congregação, um centro educativo afinado, não tem Deus. Não, vou buscar Deus na minha casa. Busca mesmo, porque você não tem. E continua buscando, você não vai achar. Não, lá em casa, rapaz, o negócio é aqui. Lá em casa é lá em casa. Aqui que é o lugar, aqui que é a festa. Aqui que é o mambo, como o Senhor diz, né? Aqui é o mambo, aqui é o lugar de festa. Aqui que você vai receber o que você tem que receber. Pois fui informado... Pois a vosso respeito, falando lá dos Coríntios, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloé que há contendas entre vós. E aí começa a confusão. Então nós temos que ter essa sabedoria aqui, abençoado, sabe por quê? Porque todos aqui estão na carne. Por isso que Paulo diz: apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, entre nós, não pode ter isso de divisão, temos que estar inteiramente unidos, vendo todos abençoados, perfeitos, completos. Todos, aqui não tem esse e aquele. Mas ele fez isso, meu irmão. Cuidado, não fala, porque isso é fofoca. Para com isso, porque isso aí não vai te trazer nenhum resultado. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Aí começou a desordem. Uma igreja em ordem se tornou em desordem, sabe por quê? Começou a escolher gente. O alvo ali era Paulo. Paulo disse: sejais meus o quê? Imitadores. Não podia haver Paulo na divisão, não podia haver Apolo, Cefas e Cristo. Tinha que ser Paulo, porque Paulo que gerou eles aonde? No Espírito, em Cristo, deu eles vida, levou a informação correta para eles viverem bem. Então não podia haver divisão. E quando há divisão, há perturbação. Começa a haver o quê? Partidos dentro de uma igreja. E nós estamos preparando isso aqui, abençoado, porque nós teremos grande número de pessoas aqui em Belo Horizonte, e você tem que ser a casa de Cloé. Você sabia disso? Você vai ser a casa de Cloé. Vai falar assim: ô pastor Mourão, tem um negócio lá que a coisa não está legal. Não seja aquele assim: eu não entro nessa, então você não faz parte do corpo. Porque quando é que uma mão esquerda aceita uma pancada na mão direita e não a ajuda? Quando bate na mão direita, o que vem em primeira mão? A mão esquerda para o quê? Proteger. Aí você põe na boca. Aqui, eu estou com aqui apertadinho aqui, pretinho aqui. Doeu pra caramba isso. Você não pode ficar calado. Se você ficar calado, você está inseminando morte, e você não faz parte do reino de Deus, abençoado. E nós não somos da confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Você tem que direcionar.
Porque senão fica aquela coisa assim, você viu aquelas reuniãozinhas que começam a ficar num canto do outro, aí começa a olhar assim, começa a conversar assim, começa a olhar. Já viu aqui? Eu saco logo, qualquer um saca logo que ali está acontecendo mesa do demônio, cálice do diabo está acontecendo naquele lugar, meu irmão. Eu não gosto disso. Eu sempre digo para dentro, eu chego no lugar e falo, ô, melhor dia, bom dia, boa tarde. Eu não falo assim, ó, melhor dia, eu já me mostro quem eu sou. Eu sou desse jeito, eu me mostro em qualquer lugar que eu chego, ó, bom dia, boa tarde, como é que tá, tudo bem? Pego na mão de todo mundo. Né, Marcos? Tem que ser desse jeito. Que aí você é transparente. Agora você fica assim. Quando acontece alguma coisa, ao invés dele abrir, ele fica no canto. Aí é isso que aconteceu com a igreja de Corinto. Ela começou a perder a sua graça. Ela perdeu a sua essência de vida. E começou a viver cada uma. E Paulo disse, vocês estão tomando no cálice do diabo e vocês estão assentando na mesa de demônios. E a vida de vocês está essa baderna aí, ó. Porque vocês estão cocheando em dois pensamentos. Vocês não sabem a quem seguir. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é isso mesmo? Será que não é? Isso é terrível. Então, refiro-nos de fato que cada um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Alguns teólogos têm essa frase aqui, 12, no versículo 12, ele diz o seguinte, a divisão veio aqui, e os piores é aqueles que diziam que era de Cristo. Porque tem, né, aquela divisão no meio do sistema, que já está todo dividido, ferrado mesmo. Né? E eles dizem assim, aí tem aqueles que dizem assim, não, eu recebi foi de Cristo, rapaz, Cristo falou comigo, e pastor fala nada, quem fala comigo é Cristo, né? Aquela divisãozinha de achar que Deus fala com ele e não fala nada, porque Deus usa um vaso para falar, ele não fala direto na mente de ninguém, ele sempre usa alguém para ministrar, e a pessoa sabe que é Deus, porque ela tem essa revelação, e aí ela cresce. Mas o pior de todos aqui, irmão, que trouxe aquela divisão toda, foi quem? Vou ver se você descobre. É o próprio Cefas. Cefas é Pedro. Aonde Cefas passava, onde Pedro passava, incrível que ele só passava no lugar onde Paulo passou. Ele é, arreda-te de mim, Satanás. Paulo diz que tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e Pedro era o próprio. Olha aqui, ele passando na igreja de Coríntios, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Esse é o grande problema. Aonde passa os da circuncisão, aonde passa esses pastores da circuncisão, esses apóstolos, bispos da circuncisão, que diz que você é pecador e que o diabo está solto, traz confusão. Porque esse espírito não pode ser mais lembrado no meio do povo. E se você não deixa a palavra encontrar a direção exata para a tua vida nessa área, Cefas vai chegar até você, que é chamado o quê? Cálice do demônio, mesa de demônio. E os coríntios aqui receberam ele. Certamente está falando, dizendo que um é de Paulo, outro que era de Apolo, outro que era de Cefas. Então quer dizer, ele criou o motim dele lá também. E ali ele criou a confusão que quase exterminou a igreja de Corinto. Por isso que aqui nós não comungamos com religião. Não comungamos com política diretamente, por quê? Porque lá estão os religiosos. Eles não adentraram na política. Olha, a política estava indo muito bem, sem antes chegar os da circuncisão. Quando os da circuncisão assentaram lá, que é chamado hoje a bancada evangélica, aquela é o cálice, aquela é a mesa do diabo. Porque pastor, meu irmão, é o grau maior da terra. Não pode o Marcos ir lá
Você ir lá, ser um candidato, ganhar, ser um deputado, ser um senador, ser um presidente da república, tudo bem. Mas um pastor jamais pode almejar um lugar maior na terra, a não ser esse, não existe melhor. Porque esse é constituído pelo próprio Deus. Os homens não nos elegeram, quem nos elege é o Senhor, abençoado. Abba, Padre! Então nós não entramos nessa gelada. Quem é pastor verdadeiramente não entra nessa gelada. Eu digo que o Marcos tem que ter mais cuidado, não é com aqueles que não são evangélicos, é os que são evangélicos, eles que vão te perturbar lá dentro, porque eles têm a maioria de voto, e para aprovar um projeto tem que ter a maioria dos vereadores, não tem? Não tem, Marcos? E lá está a maioria dos evangélicos, da bancada evangélica, e eles dizem, se você não dobrar diante do nosso Deus, e não for na igreja receber uma imposição de mãos, nós não aprovamos seu projeto. Você vai ter que receber a bênção deles lá, porque eles vão te dominar, porque essa é a astúcia daqueles que comem na mesa dos demônios. Toma o cálice, vão lá na igreja para nós recebermos a bênção do pastor, vereador, deputado e deputados, está tudo lá para receber, e eles vão, rapaz. Eles gostam disso, de estar na frente apresentando a todos como importante. E aí os pastores falaram, nós vamos te abençoar, mas vai comer na minha mão. Se você não aprovar lá a compra daquele terreno que vale 1 milhão por 100 mil, você não ganha mais. É tudo maquinação. Por isso que nós não podemos tomar do cálice de Deus e o cálice do demônio, não podemos. E aonde passa Cefas, aonde passa a circuncisão, você tem que ter cuidado. Não, mas nós estamos só dizendo, Deus te abençoe, circuncisão. Vai com Deus, circuncisão. Deus te abençoe, circuncisão. Mesa do diabo. Cálice do mal. Então, nós precisamos abençoar de ter essa referência. Aí vem dizendo Paulo aqui, acaso está Cristo dividido? A circuncisão é a divisão de Jesus de Nazaré com Jesus o quê? Ressuscitado. Um tem um cálice de Deus e o outro tem os cálices do diabo. É sério isso. E provocaremos zelo no Senhor e entristeceremos o Espírito. Lá em Efésios 4:30 ele vem dizendo, olha aqui, olha, não entristeçais o Espírito de Deus, a qual foste selado para o dia da redenção. O que é entristecer o Espírito? É comer o cálice, tomar no cálice do diabo e assentar na mesa dos demônios. Eu gosto de estar aqui, mas também, que tem aí lá, ver lá o pregador lá, tal. Nós temos que ser democráticos. Não existe democracia no reino de Deus. No reino de Deus existe o quê? Teocracia. É Deus ditando aonde você vai, aonde você não vai. E aonde? Te dando consciência, por que você não deve assentar naquela mesa? Porque eles vão te pegar. E eles são espertos. A palavra diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Que isso? Não, vem cá, rapaz. O que tem? Você é espiritual, rapaz. Vem aqui, pá. Não, nós vamos aqui só fazer uma oraçãozinha, rapaz. Que é isso? Vamos rezar 3 Ave Maria só aqui, 2 Pai Nosso. Vamos dar as mãos, Pai Nosso que estás no céu. Eles não fazem isso? Olha, eu vi isso nessas bandaleiras aí do sistema. As pessoas dando a mão, aqueles deputados e aquelas deputadas, né, dando a mão e rezando, Pai Nosso que estás no céu, santificado, fora Lula, fora Dilma, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso rei. É estranho, não é? Não fica mal colocada a coisa? Vai enganar os trouxas, rapaz. Nós não estamos nessa aí, não.
Nós não somos bobos, nós não somos idiotas, não, rapaz. Não vem com essa que não cola conosco. Nós temos mente iluminada. Uma igreja em ordem se tornou em desordem por causa da circuncisão. Paulo não diz que nós devemos calar a boca deles, porque eles destroem famílias inteiras, e principalmente os da circuncisão. Então nós somos instruídos pela graça e sabemos quem são os nossos inimigos. E temos que combater o bom combate, firmados nas profecias, a qual foi nos dada pelo Senhor, de quem nós verdadeiramente somos. Assim é? Filhos da luz, diga, eu sou filho da luz. Então uma igreja em ordem se tornou em desordem, com vários erros nos dons espirituais, a confusão que era lá, aquele surianda para cá, surianda para lá. Paulo falou, opa, que confusão é essa aqui, rapaz? Vocês falando em língua, ele chegou lá e falou, que é isso? Eu não ensinei isso para vocês, não? Eu prefiro que vocês falam 5 palavras do seu idioma do que 10.000 em línguas, porque quem fala em língua não edifica a igreja. Não edifica. Não é que é proibido. Paulo diz, não é bom que isso aconteça em vocês, porque vocês estão em desordem, fazendo confusão com os dons espirituais. É o que eu digo para os irmãos. Eu não posso ver você sentado aqui dando aba paz, semeando, fazendo a palavra correr, e de repente eu vejo você ali na esquina. Essa esquina aí não está legal não, rapaz. Eu não vou chamar a atenção sua não vou mesmo. E nem vou dizer está amarrado também não. Mas vai ficar estranho. E os céus olham para você e falam, o que você está fazendo aí, companheiro? Não. Foi para a liberdade que Cristo me libertou? Para dar ocasião à carne? Não. Não posso. Ver você aqui no boteco, aqui embaixo, e dando gargalhada com garrafa de cerveja, e tomando todo. Pô, cara... Vamos ter uma conduta, vamos ter um proceder. É proibido? Não, que no entanto você está lá. Agora, quais os resultados que está fluindo aos olhos da pessoa você lá? Posso ir em qualquer lugar, tudo me é lícito, eu posso ir em qualquer lugar. Mas e daí, quais os resultados que eu estou colhendo daquilo? Esse aí é o peso. Então eu não posso entristecer o Espírito, no qual foste selados. Quantos foram selados? Por que você foi selado? Depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes o quê? Selado com o Santo Espírito da promessa. Então você agora é uma pessoa diferente, você é um celestial, você é um Deus, onde as pessoas têm que respeitar. Não é que você vai virar agora, não, sou espiritual, é outra merda. Vou andar com o meu desodorante aqui, vai dizer, irmãos. Às vezes ele fala a paz do Senhor, ele diz, abençoados. Está na mesma encrenca, rapaz. Nós temos um perfil que é diferente, somos amigos, felizes com todo mundo. Aí embaixo eu abraço todo mundo, quem for, não estou nem aí. Transmite vida aqui, e conversa com todo mundo, somos agradáveis a todos. Mas nós temos que saber o nosso proceder. Se vai louvar a Deus ou não, é você que sabe. E você vai receber de acordo com o que planta. Aqui cada um carrega a sua própria carga, né? Vem um e fala, mas por que fulano é assim? Por que fulano é assim? Não sei e nem me interessa. A minha função aqui é pregar o evangelho. Ouvido é deles, não é meu. Se receber, bem. Se não receber, problema. Vai sendo mau testemunho aí para a vida fora. Então, veja bem, a igreja entrou em desordens com vários dons, né? Falando sobre casamento, fermento, a ceia, né? Paulo diz, vocês estão ceando, caramba, que confusão é essa aí? Ninguém espera por ninguém, isso é a Páscoa, e vocês fazem essa confusão toda, espera um para que o outro coma, e ele disse que não era para fazer aquilo era fermento.
fermento judaico, farisaico, que estava contaminando aquele povo ali. Imoralidade, igreja de Corinto, cidade de Corinto, Rio de Janeiro, onde vale tudo, não é verdade? Vale tudo, nessas cidades portuárias, elas são um perigo. A imoralidade lá, idolatria, Afrodite, Afrodite, eu vou entrar também para fazer culto a Afrodite, eu tenho liberdade mesmo, foi para a liberdade que Cristo me libertou, tudo me é lícito, então eu vou agora adorar Afrodite. Ô Afrodite, só hoje, viu? Amanhã eu estou no Senhor, hoje eu como na mesa do demônio, amanhã eu como na mesa do Senhor, eu vou lá, tudo bem, limpa, beleza, tranquilo, pá. Aí a semana ele se envereda novamente, uma hora o anjo vai falar assim, para, e na hora que ele falar para, você vai chorar, mas vai chorar de tal forma que não terá mais solução, aí se arrepende, aí já é tarde. Ele vai dando corda, ele vai crescer, ele vai ouvir lá, tem um pastor Molon lá que prega, ele vai ouvindo, ela vai ouvindo, eles vão ouvindo, uma hora vai dar certo, mas só que eu prego e está acontecendo um efeito colateral aqui violento, cara, o que é que está acontecendo com esse cidadão? Não muda de jeito nenhum, caramba, nós vamos dar mais ele uma cordinha, vai rapaz, você vai conseguir. Aí chega uma hora e fala, chegou no limite, limite da habitação, acabou, agora vai chorar, e não vai ter jeito, quem semeia, colhe. Onde Paulo diz que não podia comer na mesa do Senhor e na mesa do demônio, perderam a referência do que era do Senhor e o que era de demônios, o mundo, perdeu, não sabe fazer divisão mais. O cristão, quando ele não cresce na graça e no conhecimento, ele não sabe dividir as coisas, não sabe, abençoado, ele fica, será que eu devo? Quando a pessoa fala assim, será que eu devo ou não devo? É porque ele já está no não, ele vai fazer o errado, porque ele está cultivando isso na mente. O cristão sabe o sim, sim, e o não, não, ele sabe o que é não e sabe o que é o sim, rapaz. O que você tem na sua mente é uma palavra viva, poderosa, que faz você perceber as coisas. Claro, você tem o espírito de revelação na tua vida. Papai, você não sabe, você não é idiota mais. Se alguém aqui errar, meu irmão, é porque ele quis. E você sabe o resultado, porque você agora é consciente. Você é consciente, xará, não tem como mais. E não eleva o nome de Deus em vão. Depois prega, depois é confuso. Então não pode, tem que ter uma referência do que é do Senhor e que é do demônio, porque deixaram de ouvir o apóstolo que tinha a doutrina correta, tudo por causa da carne e interesses próprios. Não, eu quero me esbaldar hoje. Pode, pastor, pode, e vai mesmo, com força. Vai, minha cara mesmo, cidadão. Quando eu chegar lá na comunhão dos santos, você é um abençoado, um perfeito completo. Então eu vou. Vai com Deus, Deus te acompanhe. Deus te abençoe nessa aí, vai. Olha, nós somos o povo mais livre que tem, abençoado, e temos um equilíbrio tremendo, né? Nós podemos todas as coisas assim, onde há decência e ordem, pode todas as coisas. Eu posso tomar uma cervejinha, posso tomar uma cachaçinha, né, Adel? Não tem uma da boa lá, mas não tem. Um uísque, posso comer qualquer coisa, posso fazer isso, posso ir para um restaurante, vou para a piscina, coloco o short de banho, lá as mulheres, o maiô lá mergulha, desfruta mesmo, companheiro, com decência e ordem, porque tudo nos é lícito,
Uma vez que você está na comunhão dos santos, uma vez que você está debaixo dessa graça, submetido ao ministério, abençoado, você está tranquilo. Agora, vê até onde dá, né? Vê até onde você vai, porque a palavra diz que Paulo diz o seguinte, olha aqui, ó, o mosto, veja bem, o mosto e o vinho roubam o entendimento. O mosto e o vinho roubam o entendimento. Você começa a beber demais, você começa os olhos a ficar assim, ó, estou vendo diferente. Fica feliz demais, né? Não? Que legal, cara. É igual o cara quando toma uma cocaína. Ele, tudo tá bonito. Aí ele fala e faz coisas que ele, no equilíbrio, não faz. E tudo que você faz, que você não faz dentro do seu equilíbrio, é para a sua destruição. Total. Total, total. Porque Deus quer ordem. Ele não é Deus de desordem, é? Tudo por causa da carne e seus próprios interesses. Onde levanta os seus quiosques, na proposta agora, do que eu acho, do que eu penso. Surge aqueles do nosso meio e fala assim, não, vou fazer uma obra agora diferente. Mourão não está com nada. Eu recebi agora o Espírito da revelação. Glu, 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 glu. O anjo falou comigo. Falei, ué, você está na mesa de Deus ou na mesa dos demônios? Quando o cara começa a ouvir anjo demais, meu filho, anjo não foi feito para falar no ouvido de ninguém, não. Ele foi feito para servir aquilo que você fala. É assim que está escrito. Não, mas o anjo falou comigo. Cara, sei qual anjo que falou contigo. Uns anjinhos aí bem capetoide que vai te levar. Vamos lá, nós vamos discutir isso na mesa do bar. Traz aí, garçom, 2 cervejas, um aperitivo aí. Nós estamos discutindo uma coisa aqui do Senhor e nós vamos levantar um quiosque aqui agora. Meu Deus do céu. Então nós temos que ter o quê? Uma sabedoria. Diga, eu tenho a sabedoria. E esse evangelho é para te educar a viver uma vida com Deus em toda e qualquer situação. Porque o sábio, uma vez que ele recebe essa sabedoria, antes de ele fazer qualquer coisa, ele pensa e julga. Ele não é precipitado. Vamos lá, como é que é? Vamos lá nessa. Calma. Vamos pensar, o que essa vai resultar para mim? Você tem que cuidar de você. Cuida de você, meu irmão. Não, mas ela só um pouquinho. Não, peraí. Não vou entrar nessa não, companheiro. Essa aí vai me arrebentar. Essa não é a minha praia. Assim é, abençoado?